Sim. Deixa eu ver como é que... Que dia que nós vamos fazer? Uai, eu sei que manda eu tenho até um grupo aqui nacional. A eminência aqui vai... É. É poder. É. Doutor Ricardo, Rasputin. próximo, é o número 2, é aquele que o senhor falou que iria analisar uma petição em audiência, tá? Pode falar. Ah, tá. Então, próximo é o número 2 da pauta. Processo 10.080, dígito 98. Vota no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Felipe Leite de Melo Ferreira Cansado. O senhor está falando por quem, doutor? Pelo autor? Boa tarde, Pelo Eric? Pois é que Vossa Excelência veio com uma petição de pedido de adiamento. Sim, mas é porque eu estava em outro julgamento E também e eu tá. consegui resolver. Desvencilhar. Pois não. Então está superada a petição, feito o registro Consegui chegar. enquanto superada, porque o advogado está presente. Eu até referiria, não só por ser o senhor, que está presente aqui, considerando qualquer advogado nessa circunstância, não tem. Perfeito. Importante saber isso. Doutor Ricardo vai arrostar a conclusão? Vou. Conheço e nego. Boa tarde a todos, aqui em cumprimento, aqui presentes, senhora presidente. Perguntou? O tema em questão é um tema já amplamente conhecido na Justiça do Trabalho. Inclusive a Justiça do Trabalho ela tem alguns temas que parece que nunca saem de moda. O trabalho externo é uma delas. A terceirização já foi superada pelo STF agora. Então nós teremos que caminhar depois para definir realmente a discussão e a controvérsia do trabalhador externo. O meu escritório representa, patrocina alguns processos de propagandista e a gente continua firme na defesa de que a jornada é fiscalizada. E por um motivo muito simples, para atender a demanda dos laboratórios farmacêuticos, o número de visitas que são exigidas do propagandista, que ele tenha o cumprimento dessas visitas, tem que haver a fiscalização da jornada. Uma vez que, ao estudar sobre o artigo 62 e suas exceções na CLT, o artigo 62 foi inserido em 1994 e, de fato, naquela época em que foi trazida a sua consolidação dentro da CLT, nós não tínhamos os aparatos tecnológicos que temos hoje. E data máxima vênia. Hoje, qualquer empregado está sujeito à fiscalização. O referido artigo, o referido dispositivo, ele trabalha sob duas hipóteses. O trabalhador que trabalha externamente à localidade da empresa e cujo seja impossível a fiscalização de sua jornada. Data máxima vênia, não é impossível fiscalizar a jornada de um propagandista. Mesmo porque há já um software que é conhecido até mesmo por este tribunal, chamado Salesforce ou então OneForce. E esse software, ele hoje estabelece que o propagandista, ao adentrar na sala de um médico ou de alguma farmácia, ele tem que fazer o check-in. E ao sair desse estabelecimento, ou então sair do consultório médico, ele tem que fazer o check-out. Com geolocalização e horário em que foi feita a visita. Trago a reflexão aqui de Vossas Excelências, aonde está a impossibilidade da fiscalização da jornada. E mais ainda, eu clamo por uma reflexão um pouco mais ampla, exatamente pelo fato de que as empresas, e não tampouco os laboratórios farmacêuticos, estão se utilizando da exceção da CLT exatamente para cobrar de seus empregados uma jornada extenuante. Grande maioria, se não todos, os propagandistas trabalham muito mais do que 8 horas. E não há nem que se falar das 2 horas extras já previstas no artigo 7º da Constituição, ao qual se ultrapassa também. A hora extra, o próprio nome já fala, é uma hora extraordinária, ela vai acontecer eventualmente, ela não vai acontecer sempre. E camuflar um trabalho em uma jornada extenuante pela exceção trazida pela CLT é no mínimo fraudulento. Então eu trago a reflexão de Vossas Excelências para o contexto do mundo atual.
da aplicação da lei. Nosso papel aqui, operadores do direito, não é legislar, é aplicar a lei. E o artigo 62 ele é claro e ele não requer muita interpretação. Torno a dizer, trabalhar de forma externa, cujo tenha também a impossibilidade de fiscalização. Não é impossível fiscalizar. Restou comprovado nos autos, no presente caso, em que, ao chegar no estabelecimento, tem que fazer check-in e check-out. Lá consta o georreferenciamento e lá consta o horário. As visitas e as agendas de visitas são fiscalizadas pelo gestor. Isso ficou claríssimo nos depoimentos de todos que estiveram na audiência de instrução. Então, excelências, eu peço uma nova reflexão. Eu entendo que o tema tem que ser amplamente debatido e amplamente haver uma reflexão por parte de todos, porque isso traz exatamente um cheque em branco para as empresas, exatamente para poder fazer com que os propagandistas trabalhem não só 8 horas, que é o estabelecido em lei, e comecem a trabalhar 10, 12 horas, às vezes 14 horas. Muitas das vezes também, excelências, eu chamo a atenção para cumprir em torno de 8 visitas, 10 visitas, que normalmente a meta ela gira em torno disso, o propagandista tem que pegar o carro e ir para outra cidade. A jornada está indo muito além daquilo permitido em lei. Então eu gostaria de clamar aqui a vossas excelências, não vou me alongar mais, mesmo até pelo tardar da hora já, que se reflita um pouco mais nesse processo e que se faça justiça, que é o objetivo central desta casa. Agradeço a oportunidade pela sustentação. O tema ele assim, é discutível, como diz a senhora, no outro processo. Cada caso é um caso. Nesse caso aqui, eu estou acompanhando o doutor Ricardo. Está vendo da brilhante sustentação. Eu vou ficar vencida em virtude dos esclarecimentos prestados pelo preposto, porque foi ele mesmo que disse que a agenda tem que ser encaminhada no mês anterior até o dia 10, que ele tinha que, enfim, que ele acompanhava até os agendamentos e o cumprimento disso. Falou do aplicativo, que era de uso obrigatório, que eles tinham se comunicar através de telefone, enfim. Ele deu para mim todos os elementos necessários para eu me convencer de que, de fato, havia um efetivo controle, não só uma possibilidade, mas um efetivo controle. Então, vou ficar vencida quanto ao trabalho externo e quanto aos honorários advocatícios. Por maioria, doutor, é o que se decide. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um bom trabalho. Boa tarde. Próximo é o número 18 da pauta, processo 10.360, dígito 30. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrito para apresentação, doutor Pedro Leonardo Baldo, que não se encontra presente. Próximo é o 16 da pauta, processo 10.344, dígito 70. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrita para apresentação, doutora Camila Leite Lima. Só está falando pela ré, doutora? Sim, Ortem Equipamentos. 16? Isso. 16. Conheço, né? Mas tem um agravo de Tem um agravo de instrumento também. Não conheço o agravo do instrumento pelo reclamado por deserto. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Lúcia Embargadora, presidente Boa tarde. desta igreja turma. Boa tarde, demais componentes dessa igreja turma. Eu vou usar do meu direito de sustentar apenas se houver alguma divergência quanto à questão da justa causa que foi aplicada ao reclamante. Doutor Helder. Eu estou acompanhando, senhor presidente. Tem, mas eu fico vencida. É o que se decide. Ok, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 20 da pauta. Processo 10.381, dígito 59. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrita para apresentação, doutora Maria Luísa Pereira de Sá. A senhora está falando pelo autor, José Geraldo Alves? Isso, correto.
Conheço, provejo parcialmente para afastar a declaração de coisa julgada em relação aos pedidos 7 e 8 do rol. E passei imediatamente ao julgamento e neguei provimento. Tem a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores desembargadores e demais presentes, boa tarde a todos. No caso dos autos, excelência, nós entendemos... eu vou falar sobre algumas verbas específicas que acredito que necessitem uma melhor análise com respeito ao voto do eminente relator. Em primeiro lugar, excelências, eu gostaria de falar aqui sobre as horas extras que tiveram seu provimento negado na sentença de origem, pois entendemos que, em primeiro lugar, houve confissão do preposto da reclamada que afirmou em ata, né, que desconhecia o horário de trabalho do reclamante, inclusive intervalos. Por outro lado, excelências, todas as testemunhas do reclamante, né, que foram ouvidas a rogo do reclamante, elas deixam claro que o horário de trabalho do reclamante não era aquele consignado nos cartões de ponto. A testemunha Gilberto afirma que o reclamante saía da agência às 18h30 para 19 horas e que quando ele chegava o reclamante já estava trabalhando e que ele fazia intervalo na própria agência de 15 a 20 minutos. A testemunha Eliane afirma que o intervalo era somente de 15 minutos, que quando ela chegava na agência o reclamante também já estava trabalhando e quando ela saía ele continuava trabalhando. Por outro lado, excelências, a única testemunha ouvida a rogo da reclamada, com relação à questão das horas extras, apenas afirma que não sabia a hora que o reclamante trabalhava. Nesse ponto, excelências, e é por isso que nós requeremos a modificação da sentença de origem, pedindo o pagamento de horas extras e de intervalo entre a jornada. Por outro lado, excelências, também com relação à questão das diferenças salariais, o juízo de origem entendeu pelo não provimento em relação à função de tesoureiro, afirmando que ele recebia gratificações quando cumpria a função. A nosso ver, excelências, a prova testemunhal deixou claro que o reclamante ele passou a cumprir a função de tesoureiro, mas não receber as devidas gratificações ou diferenças salariais durante todo o período. E é por isso que nós requeremos a modificação da decisão nesse ponto. E quanto às demais verbas, eu gostaria apenas de me reportar às razões já expostas no recurso e na inicial. Muito obrigada. Você não está me dando a palavra para sustentar meus votos curtos? Mas aqui é o seguinte, senhor presidente. Esse processo é até oriundo lá de Montes Claros, onde fui juiz no século passado. Olha como é que eu já estou. A questão das horas extras aqui, senhor presidente, eu estou entendendo, então, como juiz, que o registro de frequência consigna real jornada. E com relação à pretensão de diferente desnível salarial, o próprio depoimento do paradigma contado demonstrou, a meu ver, e eu estou transcrevendo isso aqui, que havia substituições eventuais. Então, não era permanente, como é a pretensão sustentada, de modo que eu mantenho o voto. Doutor. Estou de acordo, senhora presidente. Sem divergência, então, também de acordo. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Próximo é o número 14 da pauta. Processo 10.264, dígito 23. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para apresentação, doutor Edivaldo da Silva Batista. Senhora doutora Edivaldo, o senhor está falando pela Vibra? 14? Sim. É, o 14. Eu já até adaptei aqui, em vista das divergências. Agora, nesse aqui, Vossa Excelência não fez a divergência do... Senhor presidente, eu parcialmente vencido, eu provejo parcialmente para excluir da condenação o pagamento do adicional de insalubridade, obrigação de fornecer PPP e a indenização por danos morais. Eu inverto os ônus da sucumbência, os honorários periciais em desfavor do reclamante, eu reduzo o valor da condenação para 3.000 e das custas para 60 ainda pela reclamada. Eu fico vencido aqui porque eu absolveria dos minutos residuais. Exatamente.
Doutor Helder? Senhora presidente, Oh, o voto desculpa, já está... desculpa. Eu que peço desculpa. O doutor tem a palavra. Excelência, boa tarde, Boa tarde. presidente, todos que compõem a turma, representante do Ministério Público, aos servidores, amigos presentes. Eu queria saber, excelência, da divergência. Divergência sempre tem, né? Mas... doutor Mas Helder. o voto já foi adaptado, que eu apresentei a divergência quanto a minutos residuais. Para mim, eu estou, meu modo de ver, estou satisfeito, acompanho. Eu vou ficar vencida quanto à indenização por danos morais e pagamento de honorários periciais. Muito Assim obrigado. se decide. Periciais? Periciais. É. O isentário, ó. Próximo é o número 6 da pauta. Processo 10.169, dígito 03. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Hélio Vasconcelos Vieira. O senhor está falando pelo Tudo Bom? Isso. Doutor Ricardo. Tudo bom. Tudo Tudo bem. comentando ele. Pois é, mas tudo bom. Senhor presidente, eu conheço, provejo parcialmente para excluir a condenação da reclamada ao pagamento de 4 horas extras por dia, de segunda a sexta e reflexo, afastar a condenação da empresa ao pagamento de honorários de sucumbência, afastar a determinação de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho, Emprego e Receita Federal. Com isso, o provimento do apelo importa na improcedência dos pedidos e inversão dos ônus sucumbentes, constituindo encargo do reclamante o pagamento das custas do processo, no valor de R$ 1.582,08, calculado sobre R$ 79.104, valor atribuído à causa do qual fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita. O reclamante sucumbente arcará com os honorários advocatícios em benefício do procurador da reclamada, ainda que beneficiário da justiça gratuita, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa. Nesse caso, me vale do caput do artigo 791-A da CLT, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no parágrafo 4º do artigo 791-A da mesma CLT. É o voto, senhor presidente. Doutor, tem a palavra? Excelência, nesse caso, o voto atende os anseios da reclamada recorrente, eu vou guardar eventual divergência. Doutor, Estou de acordo, senhora presidente. eu vou ficar integralmente vencida, negaria provimento ao apelo e da forma como, com o seu voto vencedor, eu fico vencida quanto aos honorários sucumbênciais. É o que se decide. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Tudo de bom para o senhor. Muito bom. Tudo bom. Tá, honorário advocatício e ofício. Tudo bom. Ah, então, ok. Sim. Próximo é o 34 da pauta, processo 10.777, dígito 56. Votam no processo doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutora Poliana Silva Guimarães. A senhora está falando pela ré, doutora? Sim, agravante. É a grave petição. É. Doutor Ricardo. Tem meio trigo, falando esse nome. Esse processo já houve sustentação, né? Já. Eu retirei de pauta, mas eu mantenho a mesma conclusão. Eu acolho a preliminar citada em quanto minuto e não conheço a grave petição porque é incabível. Custa os 44,26 pelos executados. Doutor Helder. Estou de acordo, senhora presidente. É unânime. Só uma dúvida. Nesse caso, não posso mais fazer sustentação. Né? É porque já Por foi causa- feita. mas se fosse conhecida, aí seria permitido? Não, Botar não. mérito? Já foi feita a sustentação. Durma bem. É um péssimo. Você está tumultuando. Agora a gente passa para a pauta de relatoria do doutor Helder. Primeiro processo, número 1 da pauta. Processo 918, dígito 13. Voto no processo, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho.
Inscrito para sustentação, doutor Humberto Marcial Fonseca, que não se encontra presente. Próximo é o número 37. Processo 11.143, dígito 39. Voto no processo, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Também inscrito, doutor Humberto Marcial, que não se encontra presente. Próximo é o número 40 da pauta, processo 11.281, dígito 26. Voto no processo, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito, doutor Humberto Marcial, que não se encontra presente. Próximo é o 41, processo número 11.306, dígito 50. Voto no processo, doutor Helder Vasconcelos Guimarães, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Carlos Renan Machado. Está falando pela ré, doutor? Isso, pela MRV, exatamente. Doutor Helder. Pois não, senhora presidente, eu já fiz o voto adaptado. Diante das divergências apresentadas, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes. No meio, estou dando provimento parcial aos apelos, ao da reclamada, para fixar a média de comissões no valor de R$ 7.500 mensais, ficando eu vencido quanto ao intervalo entre a jornada e a indenização pelas despesas com utilização de veículo próprio. Ao reclamante para afastar a prescrição fixada na sentença em relação ao pagamento dos depósitos do FGTS, os quais devem se estender à integralidade do período contratual reconhecido ao autor. Fica inalterado o valor da condenação por ainda compatível. Assim que voto, senhora presidente. Doutor, tem a palavra. Obrigado. Então, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde a todos. Excelências, em que pese, né, este tribunal já venha julgando os casos da MRV Engenharia com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, esse processo específico, ele traz a sua peculiaridade. Nesse caso específico, não se trata da mera discussão acerca da existência ou não de vínculo empregatício com a empresa. Neste caso, a reclamada ela sequer admite que tenha havido a prestação de serviço. Desde a apresentação da contestação, a reclamada já vem demonstrando e indicando que o reclamante ele sempre foi credenciado diretamente com a imobiliária, Imobiliária União. E essa, por sua vez, ela é a mera parceira comercial da empresa, que ela comercializava os imóveis tanto da MRV como de diversas outras construtoras da região. E dos pouquíssimos documentos que o autor trouxe aos autos, nenhum deles possui qualquer menção direta à empresa. O autor juntou uma única planilha, que seria de uma suposta escala de trabalho, que foi produzida unilateralmente, que não possui nenhuma identificação da empresa. Inclusive, dos 2 únicos e-mails juntados aos autos, nenhum deles foi enviado por qualquer funcionário da MRV. Por exemplo, no e-mail de folhas 20, nós podemos verificar que ele foi enviado originariamente pelo coordenador da MRV, o senhor Breno Vilela. Ele foi enviado à Imobiliária União. E só então a imobiliária reencaminhou esse e-mail aos seus corretores. O que confirma a tese da empresa de que o reclamante não era sequer credenciado junto à MRV. Além do mais, pelas provas orais colhidas nos autos, nós podemos inferir claramente a associação do reclamante para com a Imobiliária União. No depoimento pessoal do autor, ele confessa que pertencia à equipe de vendas do senhor José Rubens e participava de reuniões que eram ministradas por ele, pelo senhor José Rubens. E, né, pelos cartão de CNPJ que a empresa juntou, nós podemos ver que o senhor José Rubens ele é o proprietário da Imobiliária União. Ele nunca foi funcionário da empresa, muito menos gerente de vendas. E, além disso, as 2 testemunhas do autor confirmaram que, tanto elas quanto o reclamante estavam atreladas a este senhor José Rubens, e confirmaram também que ele era o dono da imobiliária. Inclusive, a segunda testemunha confessou que ela utilizava o uniforme da Imobiliária União e não da MRV Engenharia. Excelência, eu quero chamar a atenção que as provas orais contidas nos autos
elas demonstram claramente a realidade dos fatos, ficando perfeitamente demonstrado que não havia relação entre reclamante e reclamada, muito menos relação trabalhista. Mas caso Vossas Excelências entendam que houve prestação de serviço diretamente para a reclamada MRV, é importante destacar mais uma vez a primeira testemunha do reclamante, a senhora Ana Aparecida de Oliveira, que ela confessou que trabalhou na Reclamate de 2005 a 2010, inicialmente como corretora autônoma, e que o reclamante exercia a mesma função que ela. Ou seja, excelências, mesmo que se admita a prestação de serviços, as provas orais dos autos deixam claro que o serviço se dava de forma autônoma, sem qualquer maior ingerência da empresa. Então é isso, excelências. A reclamada, ela pugna mais uma vez para que o julgamento seja pautado nas provas apresentadas nos autos e requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de vínculo empregatício que foi designado pelo juízo. É isso, excelências. Encerro. Muito obrigado. Doutor Helder. Senhora presidente, essa questão de corretor de imóvel, eu sou muito, para não dizer meio chato, para dar vínculo empregatício para esse pessoal, sabe? Mas no caso aqui, eu vi, o juiz apreciou, eu achei que ele apreciou muito bem a prova, tem essa relação com a União, mas o próprio preposto falou que o pessoal lá fazia plantão nos empreendimentos da MRV durante esse período. Então, quer dizer, ele está dentro do escopo total da MRV. A MRV constrói e quer vender. Ele está dentro do escopo empresarial dela. E faz uma análise da prova, porque documento a MRV não apresenta nada. A respeito, para tentar afastar uma possível relação de emprego. Mas eu achei que nesse caso aqui, vi que o juiz apreciou bem a prova, inclusive de outros processos e tudo mais. Então, por isso, senhora presidente, eu vou manter a minha proposta de voto. Eu voto nesse processo e eu estou acompanhando quanto ao vínculo. Me chamou muita atenção os plantões que eram, parece-me que 3 plantões semanais. Também 4 anos. Não, e eles usavam a camisa com a logomarca da MRV. Então, eu estou acompanhando o voto. Bom, já está adaptado. Já está adaptado. Desembargador Paulinelli. De acordo. Tá ótimo. Doutor, é o resultado. Obrigado. Boa tarde a todos. Tô quase lá. Próximo é o número 12 da pauta. Processo 10.543, dígito 46. Voto no processo Dr. Helder Vasconcelos Guimarães, relator, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, Dr. Weber Leite de Magalhães Pinto Filho. Inscrito para apresentação, Dr. Luciano Marcos da Silva. Você está falando pelo sindicato, não é isso, doutor Luciano? Doutor Helder. Sim. O Helder? É porque eu sou Juliana. eu tenho. Tá. Tô suspeito, eu sou suspeito. Você fala um para mim, senão eu vou procurar ele aqui. É o 12, parece. 12 da pauta. 12? Acho que são 2, né? São 2. É o 12 e o 17. Os 2 do estado de Minas. Então, é por isso que é o Dr. Weber que vota. Qual o número? 12? É, o 12. Beleza. Senhor presidente, eu já fiz várias audiências com o doutor Luciano pelo sindicato, inclusive quanto à mesma reclamada. Audiências complicadas, adiadas, então, por falta de dinheiro aqui, acolá. Outro dia até teve um movimento aí na porta, me chamou a atenção. Então, senhora presidente, eu estou dando provimento para declarar a legitimidade ativa do sindicato e determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito, como se entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais matérias ventiladas no recurso. O doutor tem a palavra? Não, só se houver alguma divergência. Desembargador Paulinelli. De acordo. Também de acordo. É unânime, doutor. Ok, muito obrigado. Não poderia votar diferente, né? É mesmo? O outro que a senhora está suspeita.
Foi a última sustentação? Foi ela? Aquela presidente sindical lá, como é que ela chama? Acabou. Eu tenho que fazer igual o avião Columbo. Eu pulo aí. Hã? Porque substituto toma o presidente. Não, pode ficar. É sua. Quer continuar nessa pauta? Porque não tem. Não quer demais, eu só quero 2 minutos, porque se eu for fazer exercício de alongamento, vocês vão achar que eu tô doida. Uma nessa pauta. Já. Você estava falando Também. Eu vi aí. Estão tentando vender esse prédio aí. Não. Ah, é,